Biografia de Gladys Aylward, capítulo 4. É missionária, não maquinista. Gladys acordou tremendo. Estava deitada em posição fetal com neve recém-caída, empilhada sobre seu corpo. Ela nunca sentira frio mais intenso em toda a sua vida. Não sentia mais as mãos nem os pés. Ainda assim, conseguira despertar. Estava viva. Ela não congelara até a morte enquanto dormia. Olhou em volta. Ainda estava escuro e no momento havia parado de nevar. Olhando para cima, conseguiu distinguir as formas dos pinheiros que pairavam sobre si. Pouco a pouco, sua mente confusa e congelada se lembrou de como dormiu na neve siberiana. Gladys gemeu quando se ergueu sobre os pés congelados. Atrapalhou-se com as duas malas. Ela precisava continuar de alguma forma. Era necessário voltar para Chita. Os primeiros raios da aurora surgiram por entre as árvores. A caminhada parecia um pouco mais fácil à luz do dia, quando ela podia enxergar onde ia. Esperava que o sol proporcionasse algum calor, tão necessário a si. Contudo, quando o sol subiu alto no céu, o frio da Sibéria pareceu drenar o calor dos raios, antes mesmo de eles chegarem a ela. Na maior parte do dia, Gladys tremia muito, em especial quando precisava atravessar os longos túneis ferroviários, pelos quais o vento gelado também passava. Na fria escuridão dos túneis, ela com frequência se perguntava sobre os animais possivelmente abrigados por ali. Muito depois de o sol se pôr, Gladys viu as luzes cintilantes de Chita ao longe. Ela ia conseguir. Afinal, não morreria no deserto siberiano. Cerca de 2 horas depois, totalmente exausta, Gladys subiu por fim na plataforma ferroviária de Chita. Ela acreditara que quando as pessoas vissem como ela estava exausta, alguém iria ajudá-la. No entanto, ninguém pareceu interessado em auxiliar uma mulher solitária que não sabia falar sua língua. Gladys estava cansada demais para se importar com a situação. Ela ajeitou as 2 malas na plataforma e se deitou sobre elas. Quando o sol apareceu na manhã seguinte, a neve fina que caíra durante a noite havia coberto Gladys e suas malas completamente, fazendo com que ela se parecesse com uma pilha abandonada de malas. Os acontecimentos dos 2 dias e das 2 noites anteriores eram como um sonho nebuloso para Gladys. Ela tentou se levantar do local onde estava se apoiando sobre as mãos. No entanto, estas não se moviam. Estava congelada demais para obedecer os seus comandos. Gladys ficou imóvel, imaginando o que fazer em seguida. As pessoas, principalmente soldados, estavam andando em volta dela. E embora ela chamasse, ninguém parecia ouvi-la. Ela tentou se concentrar em um plano de ação, em vez de pensar na dor latejante nos dedos, tanto os das mãos quanto os dos pés. Isso sem contar nas dores de fome que atormentavam seu estômago. Parecia ridículo congelar até a morte em uma plataforma de trem à vista de várias pessoas. Contudo, ela levara 30 horas com temperaturas congelantes para caminhar de volta até Chita. E depois de mais uma noite exposta ao frio na plataforma da estação, ela precisava se aquecer e rápido. Para obter a ajuda de que tanto precisava, ela tinha que chamar a atenção. No entanto, como ela faria isso? Enquanto Gladys pensava no que fazer, viu um oficial de aparência importante com uma boina vermelha descer a plataforma e teve uma ideia. Se ela pudesse mover a perna debaixo de seu casaco, ela poderia fazê-lo tropeçar quando ele passasse. Isso com certeza a faria ser presa, o que por sua vez a levaria até uma cela quente. Nesse momento, nada importava mais que se aquecer, mesmo que isso significasse ser presa. Gladys lutava para mover a perna quando o oficial de capa vermelha sinalizou para 2 outros soldados. Os 3 homens se aproximaram de Gladys. Ela nem precisou derrubar o homem no fim das contas. O oficial acenou com a mão para ela, como se ele estivesse tentando acertar uma mosca. Gladys entendeu o que ele queria fazer.
Ela estava no meio do caminho e precisava sair da plataforma. Mas para onde ele esperava que ela fosse? Para os trilhos da ferrovia? Para a pilha de lenha? Ela lutava para conseguir se sentar, e isso ela decidiu de forma teimosa. Era o máximo que ela faria. Ela não sairia da plataforma para morrer em algum canto esquecido do mundo. Um dos soldados tentou fazê-la se mover, mas ela balançou a cabeça. Mais tarde, os 3 homens desistiram de tentar se comunicar com Gladys. 2 deles a agarraram pelos braços e a arrastaram pela plataforma em direção ao prédio da estação. Lá, eles a jogaram em uma pequena sala ao lado. Com um clique, a porta foi trancada atrás dela. Ela fora presa, embora sua cela quente não estivesse tão quente. O vidro da pequena janela no alto da parede estava quebrado e a neve entrara na sala, formando um pequeno monte no chão. Havia alguns pedaços de madeira de móveis quebrado em um canto em uma pilha de trapos. Mas pior do que o frio era o fedor da sala. Ela fedia mais do que qualquer coisa que Gladys já sentira antes. Isso deixou seu estômago devastado pela fome ainda mais embrulhado. Frio como estava, Gladys ficou sob a janela e tentou evitar o mau cheiro, respirando através de sua boca o ar gelado que entrava através do vidro quebrado. As horas passavam devagar e Gladys se perguntava o que poderia acontecer consigo em seguida. Ela também se perguntava o que havia acontecido com suas malas, como ela desejava ter a mala pequena. Ela precisava desesperadamente de algo para comer. A dor no estômago era insuportável. O biscoito envelhecido, ingerido um dia e meio atrás, na caminhada de volta à chita, foi a última coisa que ela comeu. No entanto, a mala não estava com ela. Assim, em lugar de comer, ela enfiou a mão no espartilho e tirou a Bíblia. Ao fazê-lo, um pedaço de papel caiu de dentro dela. Alguém havia entregado um bilhete para ela quando ela embarcara no trem em Londres. Ela ergueu a nota até a luz que entrava pela janela. Escrito em letras em negrito estavam as palavras: "Não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível." Neemias 4:14. Gladys repetiu o versículo da Bíblia várias vezes, até sentir a força retornar. Ela disse a si mesma que o que quer que acontecesse, Deus cuidaria dela. Já era tarde da noite, quando uma chave finalmente girou na fechadura. A porta se abriu e um soldado entrou na sala. Ele olhou para Gladys, então fez sinal para ela segui-lo. Ele a levou para outra sala. Pelo menos, a nova sala não cheirava mal. Também era mais quente que a outra. Não porque tivesse aquecimento, mas porque as janelas não estavam quebradas. Gladys ficou em frente a uma mesa comprida. O oficial da boina vermelha e um outro homem se sentaram em uma mesa em frente a ela. O oficial da boina vermelha deu uma ordem em tom ríspido para o soldado que a acompanhara até a sala, e o soldado saiu de imediato. Ele reapareceu de novo alguns instantes depois, segurando uma caneca. Ele a entregou de forma brusca para Gladys, que a aceitou com gratidão e engoliu o chá forte e morno que continha nela. Quando o chá bateu em seu estômago vazio, ela se lembrou que não tinha comido nada por mais de 2 dias. O oficial da boina vermelha deu mais algumas ordens, e com um sorriso cruéis, os 2 homens atrás da mesa observaram o soldado fazer com que Gladys se despisse até ficar só com a roupa de baixo. O soldado então a fez tirar o espartilho. Ele riu para si mesmo ao encontrar o labirinto de bolsos que a mãe de Gladys costurava com cuidado na roupa. Gladys tentou não pensar no que estava acontecendo. Em vez disso, ela se concentrou no versículo de Neemias. Por fim, o soldado pareceu satisfeito por encontrar tudo o que queria e fez sinal para Gladys colocar as roupas de volta. O conteúdo de seus bolsos estava na mesa na frente dela. Gladys sabia que tinha que fazer algo e rápido. Ela pegou o passaporte e acenou para o policial. "Britânica, eu sou britânica." Ela explicou, perguntando se deveria começar a cantar "Deus salve o rei", para enfatizar o que estava a dizer. O homem sentado ao lado do oficial com a boina vermelha estendeu a mão e pegou seu passaporte. "Eu olho", disse ele.
Gladys ficou aliviada. Por fim, alguém que falava inglês. O homem estudou todas as páginas do passaporte. Voltando para a primeira folha do passaporte, ele perguntou: "Você é maquinista?" Não, disse Gladys. "Não maquinista, missionária." O homem pareceu confuso, como se ele não pudesse ouvir a diferença entre as duas palavras. Gladys olhou em volta, desesperada por alguma maneira de se explicar. Ela viu a Bíblia e a pegou, segurou-o para que ele pudesse ver. Então ela cruzou as mãos como se estivesse orando e repetiu: "Missionária, missionária." Ele continuou como se não tivesse entendido uma palavra do que ela dissera. "Sim, maquinista. Precisamos de bons trabalhadores. Você pode fazer com que as máquinas funcionem bem." Antes que Gladys tivesse a chance de dizer mais alguma coisa, o oficial da boina vermelha pegou abruptamente todos os pertences dela, exceto a Bíblia, que ela ainda estava segurando, e colocou tudo em uma caixa e marchou para fora da sala. O segundo homem seguiu logo depois dele. Ela sentou-se em uma cadeira bamba e chorou. Chorou por estar com muita fome. Chorou por causa do frio intenso. Chorou por não fazer ideia do que aconteceria a seguir. Fraca e cansada, ela chorou até dormir, sentada na cadeira com a cabeça encostada na parede. Na manhã seguinte, Gladys acordou com o cutucão de uma coronha de rifle. Ela abriu os olhos para ver os dois soldados em pé na frente dela. Eles a colocaram de pé de forma grosseira. E então o oficial da boina vermelha e seu intérprete voltaram para a sala. "Maquinista dorme bem", sorriu o intérprete. Gladys não sabia se devia corrigi-lo ou não. Na noite anterior, ele não prestara atenção no que ela tinha a dizer. No entanto, antes que ela pudesse decidir se incomodava em corrigi-lo ou não, o intérprete tirou o passaporte e apontou para o carimbo que ela havia conseguido 4 longos dias atrás, quando ela, de forma involuntária, se encontrou a caminho da linha de frente de uma batalha. O intérprete lhe perguntou: "Por que voltou para Chita?" Gladys tentou explicar que ela teve que voltar por causa da batalha. No entanto, o intérprete não acreditou que ela tivesse voltado sozinha na neve sem ajuda. Ela tentou fazê-lo entender, mas no final desistiu. Que diferença faria? Ele não acreditava mesmo em nada do que ela dizia. Depois de vários minutos tentando convencê-la a responder às perguntas, os 2 homens desistiram e saíram da sala. Eles não voltaram de novo até o meio da tarde. A essa altura, ela estava com tanta fome que mal estava consciente. Ela precisava se concentrar no que o intérprete lhe dizia. Ele devolveu o passaporte dela. Dentro havia um documento impresso com selo e carimbo por toda parte. Em seguida, entregou-lhe 2 pedaços de papelão e disse, apontando para a porta, que ela deveria pegar o próximo trem. E disse: "O trem sai agora, vá." Gladys não precisou ser mandada 2 vezes. Ela firmou as pernas antes de se virar e cambalear até a porta. Do lado de fora, suas 2 malas esperavam por ela. Sem olhar para trás, ela as pegou, entregou os bilhetes ao condutor e entrou no trem. Quando o motor assobiou para longe da estação, ela afundou no assento. Uma senhora idosa estava sentada ao lado dela, e embora ela cheirasse a peixe velho, Gladys aproximou-se dela para se aquecer. Gladys levou mais de 1 hora sentada no trem, antes que tivesse forças o suficiente para abrir as malas. A mala grande parecia estranhamente mais leve quando ela a pegou. Quando ela abriu a parte de cima, ela pôde ver o porquê. Todas as suas roupas haviam sumido, exceto um par de meias velhas que sua tia lhe dera. Gladys abriu a outra mala. Felizmente, seu fogareiro a álcool foi deixado, e o restante de sua comida ainda estava lá também. Ela caiu sentada de volta no assento. Tudo o que havia lhe restado era a Bíblia, a foto do irmão, um par de meias puídas, o fogareiro, o resto da comida e a nota inglesa de 1 libra que ela recebera em Haia. Ela estava no único bolso secreto que o soldado não conseguiu encontrar em seu espartilho. Tudo mais com o que ela partira de Londres havia desaparecido. Enquanto o trem balançava e roncava através do deserto siberiano, Gladys finalmente ingeriu a primeira refeição em 3 dias. Nunca biscoitos mofados pareceram tão deliciosos. É claro que ela não tinha certeza para onde o trem a levaria. Pelo que ela sabia, a coisa toda poderia ser um truque para levá-la de volta a uma fábrica em algum lugar.
para que ela pudesse ser maquinista. No entanto, a ideia do quão pouco a respeito de mecânica ela sabia trouxe-lhe um sorriso ao rosto, apesar da situação. O trem serpeava para o leste, ao longo da fronteira com a China. Embora não fosse um truque, quando o trem chegou a Nikolsk, mais problemas a aguardavam. Um funcionário a encontrou no trem e estudou seu passaporte e o papel que havia sido colocado dentro dele em chita. Ela lhe mostrou a passagem, onde imaginou que pegaria outro trem para Hambi, na China. O oficial balançou a cabeça com vigor e pegou Gladys pelo braço. Ele a guiou para outro trem e ficou com ela até que este estivesse pronto para partir. Quando o trem ganhou velocidade, Gladys percebeu que estava indo para o sul, mas não para a China. Um passageiro, um homem com uma gaiola cheia de galinhas, deu um sorriso desdentado e disse: Vladivostok. O funcionário a colocara em um trem para Vladivostok, a cidade portuária, ao final da linha férrea, passando pela Rússia e pela Sibéria. Gladys não tinha ideia do que aconteceria quando ela chegasse lá. Gladys nunca teria imaginado a aprovação que a aguardava lá. A tarde já estava avançando quando o trem finalmente parou na estação. Quando os passageiros desceram do trem, todos pareciam ter algum lugar para ir, exceto Gladys. Ela ficou em pé em outra plataforma de estação de trem, pensando no que fazer a seguir. Ela vasculhou a estação em busca de pista e foi recompensada quando viu um pôster em inglês. Era uma propaganda de um hotel, e embora não dissesse exatamente onde ficava, Gladys pegou as malas e saiu pela porta. Ela disse o nome do hotel muitas vezes para muitas pessoas diferentes, até que alguém entendeu e apontou a direção certa. Com grande alívio, Gladys passou pela porta giratória do hotel. Ela esperava que o hotel a lembrasse de casa, mas não foi o que aconteceu. Era austero e sujo. Um atendente acenou para ela e ela foi até ele. Enquanto ele examinava o passaporte e lhe designava um quarto, o pensamento de que ela não tinha como pagar passou por sua mente. No entanto, ela estava exausta demais para se importar. Ela se preocuparia com isso mais tarde. O atendente acenou para um homem baixo e robusto, com um uniforme amassado. De fato, o uniforme parecia não ter sido lavado há mais de um mês. No entanto, quando Gladys olhou para suas próprias roupas, sujas e rasgadas, ela percebeu que parecia tão desalinhada e desleixada quanto ele. Ela foi até ele e, para sua surpresa, ele a cumprimentou em inglês. Ele pediu para ver o passaporte dela e depois grunhiu algo enquanto enfiava no bolso na frente do seu uniforme. Por fim, ele se levantou da cadeira e disse a Gladys para que o seguisse. Eles subiram as escadas, no topo da qual ele abriu a porta para um quarto úmido e sombrio. A sala não estava aquecida, mas havia uma colcha na cama. O homem bateu continência para ela, virou-se e voltou-se para o andar de baixo. Gladys fechou a porta, deixou cair as malas, subiu na cama debaixo da colcha quente e dormiu até tarde da manhã seguinte. Quando acordou, Gladys olhou-se no minúsculo espelho colado à parte de trás da porta do quarto. Ela parecia horrível. O rosto estava magro, o cabelo completamente emaranhado e o vestido com o qual dormira parecia ainda mais sujo e amassado que na noite anterior. Ela abriu a porta do quarto e olhou para fora. Para seu espanto, o oficial que havia pego seu passaporte na noite anterior estava encostado na parede do corredor, fumando um cigarro. Quando ele a viu, soltou uma nuvem de fumaça bem longa e disse: "Eu estava esperando para lhe mostrar a nossa grande cidade." "Ah, estarei pronta em breve", respondeu Gladys sem saber o que fazer a seguir. Ela se sentou na beira da cama, perguntando-se o que fazer. Quem era o homem ao lado de fora e o que ele queria? Talvez quisesse dinheiro ou a chance de praticar o inglês. Gladys não tinha como saber. Então, por fim, ela decidiu fazer o que ele sugerira, o tempo todo procurando por pistas que pudessem lhe dizer o que ele queria. Para Gladys, a turnê na cidade de Vladivostok não foi nada boa.
As pessoas da cidade eram magras e mal vestidas. Elas pareciam olhar diretamente através de Gladys sem querer vê-la. Ninguém sorria, e as ruas eram cheias de buracos, que Gladys logo desistiu de tentar manter os pés secos e concentrou-se em encontrar as poças mais rasas para percorrer. Tudo parecia cinzento e sujo. Gladys ansiava por ver um esguicho de cor, uma flor, um outdoor ou um casaco com cores vivas, qualquer coisa que aliviasse a tristeza que a rodeava. Ela ficou grata quando, por fim, eles dobraram uma esquina. E lá em frente a ela surgiu o hotel. Ela passou o resto do dia no quarto. Na manhã seguinte, a cena se repetiu. Lá estava o oficial de pé no corredor esperando por ela. Gladys estava começando a se sentir muito desconfortável com o arranjo. O funcionário dissera a ela no dia anterior que ele era um intérprete, mas a maneira como ele seguia cada movimento seu fazia com que ele parecesse mais um guarda de prisão. Gladys decidiu que precisava de algumas respostas. Ela saiu do quarto e olhou o homem nos olhos. Ela perguntou em sua voz mais autoritária: "Quando eu vou para Hambi?" O oficial estreitou os olhos e um sorriso astuto cruzou seu rosto e perguntou: "O que a faz pensar que vai deixar a Rússia?" O estômago de Gladys estava completamente embrulhado. No entanto, ela sabia que não era hora de entrar em pânico. Ela falou em uma voz baixa e uniforme: "Eu paguei minha passagem de Londres para Tianjin. E se as pessoas de sua estrada de ferro fossem honestas, elas se esforçariam para que eu chegasse lá." O funcionário disse: "Ah, mas você não precisa ir à China para trabalhar com máquinas. Precisamos de trabalhadores de máquinas aqui mesmo." Gladys explodiu e gritou enquanto se virava e descia as escadas: "Sou missionária, não maquinista. Eu nunca trabalhei em uma máquina na minha vida e não vim à Rússia para começar agora. Estou a caminho da China." O oficial nunca esteve a mais de alguns metros atrás dela. Enquanto ela caminhava, orava. Sentia-se mais em perigo agora que andando de volta pelos trilhos até Chita. O funcionário estava com o passaporte dela. Além disso, ele era a única pessoa que ela conhecia que falava inglês. A comida trazida consigo acabara naquela manhã, e tudo que lhe restava era a nota de 1 libra inglesa. Para piorar, ninguém na Inglaterra fazia ideia de onde ela se encontrava. Se fosse levada para consertar máquinas em alguma parte distante da Sibéria, ninguém saberia o que lhe ocorrera. E a menos que ela fizesse algo em breve, Gladys tinha certeza de que poderia acabar sendo uma maquinista contra sua vontade em uma fábrica russa em vez de missionária na China. A pergunta para ela era: como ela poderia escapar dessa situação?